Bom, pessoal, vamos começar agora nossas aulas de matemática financeira. Vamos acompanhar passo a passo o desenvolvimento da matemática financeira para concursos bancários, para concursos na área de auditoria federal. Tá bom? A matemática financeira é exigida em muitos concursos. Não todos, mas muitos concursos aparece a matemática financeira, principalmente a parte inicial de juros simples, juros compostos e os descontos. Essas operações, né, são importantes e pouca gente as domina. Tá certo? Olha só, tem mais também, não é? Tem a parte de taxas, a taxa nominal, a taxa efetiva, a taxa proporcional, taxa aparente, taxa de inflação, essa parte também veremos no curso de matemática financeira. Está na hora de começar o estudo de matemática financeira para bancos. Vamos começar a matemática financeira estudando primeiro, relembrando as operações básicas com números decimais. É muito comum nas questões de matemática financeira, cálculos com números decimais. E a maioria não está lembrado. Depois de que se passou a usar a calculadora de 1,99, eu costumo dizer que foi até uma guerra inventada por coreano ou chineses, essa calculadora baratinha que as pessoas começaram a usar e acabaram esquecendo como é que se faz conta. Pior ainda quando passou como aplicativo para celular. Quando foi desenvolvido o aplicativo para celular para fazer cálculo, a calculadora no celular, pronto. Aí foi a morte total da antiga tabuada. A gente vamos relembrar primeiro como se faz cálculo com números decimais. E aí a gente vai partir para o estudo da matemática financeira através do estudo da razão, proporção, divisão proporcional e assim por diante. Vamos ver aí? Vamos começar a falar da matemática. Nossa aula é sobre matemática financeira. Vamos começar a matemática financeira. Nosso primeiro assunto será relembrar como se calcula adição, valores de adição, subtração, multiplicação, divisão de números decimais. Tá bom? Então vamos começar com a revisão. Vamos iniciar com uma revisão. Vamos começar com uma revisão de operações com números decimais. É claro que se você tem domínio dessa parte, é desnecessário. Então parta logo para os próximos vídeos. Então nesta nossa aula vamos relembrar como é que se faz operações com números decimais. Tudo ok? Tudo certo? Vamos lá? Primeiro vamos falar da adição e subtração de números decimais. Primeiro, a adição. Vamos relembrar como se faz um cálculo. Por incrível que pareça, eu sei que parece absurdo, mas já me perguntaram, às vezes a pessoa fica tímida em sala. Professor, como é que faz o cálculo de 1 mais 0,1? Eu sei que é 1,1, mas não sei como é que executa mais, não lembro mais. Então vamos a coisa bem simples. Por exemplo, 1 que representa o capital, a gente vai ver isso na matemática financeira, mais 0,1. Algo bem simples. Como é que eu faço o cálculo disto? É assim, 1,0 mais 0,1. Para se somar números decimais, se coloca vírgula embaixo de vírgula. Então é 1,0 mais 0,1. Iguala-se casa decimal e soma-se 0 mais 1, 1. Permanece a vírgula exatamente na mesma posição. E 1 mais 0, 1. Então 1 mais 0,1 é 1,1. Tá bom? 1 mais 0,1. A gente vai ver na matemática financeira que representará o capital, que é 1, mais uma taxa de juros de 10%, que é 0,1. Tudo ok? Então temos aí a adição, 1 mais 0,1. Vamos continuar, o nosso tópico é a adição de números decimais. Com mais exemplos. Por exemplo, 0,043 mais 2,89. Bom, para se efetuar este cálculo, temos que, o ideal é olhar e fazer mentalmente, mas se você não lembra, é feito dessa maneira, 2,89 mais 0,043. Observe que 2,89 tem duas casas decimais, 0,43 três casas, não devemos igualar. Coloque aí mais um zero
iguala-se casas decimais, ó, e faz a soma. 0 mais 3, 3. 9 e 4, 13. Ó, teremos um aqui para somar no 8. 8 mais 1, 9, vírgula, vírgula embaixo de vírgula, 2. Então, 2,933. Então, resultado 2,933. Tudo ok? Então, são exemplos simples, né, mas serve para relembrar como se faz cálculo, né, de adição com números decimais. Então, a regra é vírgula embaixo de vírgula. E aí você vai somando, né, cada parcela que está na mesma posição, mantendo a vírgula embaixo da vírgula. Vamos continuar com o nosso primeiro tópico, que é a adição de números decimais. Eu estou anotando aqui sempre, né, para lembrar o que está sendo feito. Então, vamos pegar o cálculo de 42,3 mais 86,128. Bom, resultado disto, né? Qual o resultado dessa nossa operação? Já sabe, né, para fazer o cálculo, 42,3 mais 86,128. Vamos ver aí? Então, ó, coloque zeros completando as casas decimais. 8 mais 0, 8. 2 mais 0, 2. 1 mais 3, 4, vírgula, é colocada 8, 6 e 2, 8. E 8 e 4, 12. Resultado, 128,428 é o resultado dessa nossa operação matemática. Bom, vamos para a operação de subtração de números decimais. Nas operações de desconto, por exemplo, na matemática financeira, vamos ter que fazer o cálculo de 1 menos i, que é 1 menos a taxa de juros. Então é necessário se calcular subtrações com números decimais. Esse será o nosso segundo tópico, a subtração. A subtração de números decimais, como eu disse, vai aparecer nas questões de prova de matemática financeira e nas nossas aulas 1 menos 0,1. Resultado. Professor, eu sei, 1 menos 0,1 é igual a 0,9, o ideal, não é? Se não sabe, ó, vamos relembrar. Como eu disse, muita gente abandonou a matemática. Eu costumo dizer que a matemática é aquela pessoa, né? Eu comparo a matemática àquela pessoa de aparência horrível, né? Que as pessoas desprezaram no mundo. Você olha para aquela pessoa, tem uma aparência horrível, mas tem um coração bom, ela te ajuda, tá? Ela é capaz de te ajudar, ela é uma boa pessoa, a matemática, só que tem uma aparência feia. Você acabou não vendo a beleza que existe, né? A beleza interior da matemática. Tá bom? Então está na hora de ver essa beleza interior da matemática e não olhar a parte superficial que parece feia. 1 menos 0,1, você coloca a vírgula embaixo de vírgula, é 1,0 menos 0,1. Bom, então para subtrair, ó, você simplesmente esquece a vírgula, é 1 para 10. 1 para 10, 9. E coloque vírgula embaixo de vírgula, fica 0,9. Tudo ok? Então 1 menos 0,1, 0,9. Então estamos aí continuando com o tópico subtração. Continuando aí com a subtração, vamos fazer, por exemplo, uma taxa de juros de 15%, subtraindo 1 menos 0,15, que representará uma taxa de juros de 15%. 1 menos 0,15, o resultado será 1, subtraindo 0,15. Então, na hora que você for fazer cálculos e não lembrar, né, como é que executa, volte a esta aula e relembre. Veja, né, repasse e relembre esses cálculos. Como eu disse, no concurso público não pode se usar calculadora. Tá certo? A calculadora é um equipamento eletrônico, não pode ser utilizado em provas de concurso público. É necessário fazer todos os cálculos mentalmente, né, com a ajuda só da caneta. Se puder mentalmente, melhor ainda. 1 menos 0,15, 0,85, porque é o mesmo que 15 para 100. 15 para 0, não é? 5, tá bom? Então, ó, 15 para 10, não é? 5, vai 1, este 1 aqui pode somar mais 1, 2, não é? Para 10, 8. Tudo ok? Então vai ficar 15 para 100, 85. A vírgula na mesma posição. 0,85. Tudo ok? Todos conseguirem acompanhar o que foi feito? Então, vamos continuando. Mais exemplo de subtração de números decimais. Item número 3. Item número 2 ainda. Vamos apagar, ó,
é o nosso item de número 2, é a subtração. Estamos relembrando as operações matemáticas com números decimais. A subtração de números decimais. Bom, vamos apagar aqui para ficar bonito, né? Subtração. A subtração de números decimais. Exemplo, 0,425 menos 1,798. Bom, vamos ver aí como é que faz essa subtração. Lembre-se, números decimais, né, são chamados de números racionais. No caso aqui temos decimais exatos, são racionais. Tá bom? E a operação é feita seguindo a regra de números inteiros. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então temos aqui um valor positivo e um valor negativo. O resultado disso é uma subtração. Vamos subtrair 1,798 de 0,425. Bom, a subtração é feita, né, igualando casas decimais e vírgula embaixo de vírgula. Então, a posição da vírgula, vamos subtrair 1.798 menos 425. Isso é feito 5 para 8, 3. 2 para 9, 7. 4 para 7, 3. E 0 para 1, 1. Então, o resultado é negativo. Ó. Lembrando que este valor é positivo, o valor maior é negativo, então o resultado é negativo. O resultado é menos 1,373. Tudo ok? Eu espero aí que vocês tenham acompanhado, né, estejam acompanhando esses cálculos. Tá bom? Confiram aí o resultado. Vamos conferir novamente. 5 para 8, 3. 2 para 9, 7. 4 para 7, 3. E 0 para 1, 1. Bom, vamos para nosso próximo exemplo. Vamos ver aí, continuando com ainda a subtração. Resolva, né? Menos 3,904 mais 1,753. Resultado disso, ó. Pare o vídeo, né? Faça a conta e vamos conferir. Tudo ok? Então, da mesma maneira, ó, temos aqui sinais diferentes. O 3 é negativo, 3,204 é negativo, o 1,753 é positivo, então deve ser subtraído e dá o sinal do maior, que é negativo. 3 para 4, 1. 5 para 10, né? Pode ser feito assim, existe mais de uma maneira de fazer uma subtração, mas podemos fazer 5 para 10, 5. Aí aumenta 1 neste 7, né? 1 mais 7, 8, né? Para 12, 4. Tá bom? Vírgula, ó. Então este 1 aqui vai ser acrescido de 1 também. 1 mais 1, 2, para 3, 1. Então temos aí o resultado da subtração como menos 1,451. Podemos conferir, ó. Se eu somar, né, 1,451 mais 1,753, o resultado tem que ser 3,204. 1 mais 3, 4. Tá bom? 5 mais 5, 10, vai 1. 4 e 7, 9, 4 e 7, 11 e 1, 12. Né? Vai 1, 1 mais 1, 2 e 1, 3. Então está feito a conferência aí da nossa subtração. Bom, minha gente, vamos relembrar a operação de multiplicação a partir de agora. No cálculo da matemática financeira, é muito comum operações de multiplicação por fatores iguais, que é a potenciação. Por exemplo, né, teremos que calcular algo assim na matemática financeira, 1,1 elevado ao quadrado. Isto aqui é o resultado de uma multiplicação de 1,1 vezes 1,1. Vamos ver aí como é que calcula? Relembrando, 1,1 que multiplica 1,1. Bom, a regra da multiplicação é diferente, né? Não é vírgula embaixo de vírgula, aí ficou por coincidência, mas não precisa. Você multiplica independente da vírgula, vai ficar 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 11, 1 vezes, agora o próximo valor, 1 vezes 1, 1 vezes 1, então temos 11, 11. Agora, somando 1, 1 mais 1, 2, 1. Bom, eu multipliquei 11 vezes 11, que dá 121. Tá certo? Agora colocar a vírgula. Você conta o número de casas decimais. Ó.
Temos aqui, ó, duas casas decimais, duas casas decimais, então devemos contar também, ó, duas casas decimais e colocar a vírgula, tudo ok? Então a regra de multiplicação de números decimais é feita multiplicando-se os números, independente da vírgula, conta-se o total de casas decimais de todos os dois números multiplicados e aí posiciona-se a vírgula no resultado. Então o resultado disso aqui é 1,21. Ou seja, se aqui tem uma casa decimal e multiplica por ele mesmo, vai ficar duas casas decimais, tá bom? Vamos pegar um outro exemplo, continuando o processo de multiplicação. Vamos ver aqui. Olha só, minha gente, vamos agora fazer 1,1 elevado à terceira. Né? Vamos ver, 1,1 elevado a 3 agora. Quanto é 1,1 elevado à terceira? Temos que fazer esse tipo de cálculo na matemática financeira. Quando falarmos de fluxo de caixa, saldo de um fluxo de caixa, taxa interna de retorno e assim por diante. Observe como se faz o cálculo. 1,1 à terceira é igual a 1,1, que multiplica 1,1, que já fizemos antes. Vai ficar 1 vezes 1 a 1 vezes 1, o próximo 1 vezes 1, 1 vezes 1, 2, 1. Dá 1,21. Conta a casa decimal. Duas casas, ó, 1,21. Isto aqui é 1,1 ao quadrado, que foi feito antes. Agora vamos pegar 1,21 e multiplicar por 1,1. Não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, tá bom? É o mesmo que multiplicar 121 por 11. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1 a 1, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 1. Pronto. Somando 1, 3, 3 e 1. Conte as casas decimais. Vamos contar. Observe. 1, 2, 3 casas. Então conte. 1, 2, 3 casas decimais e coloque a vírgula à esquerda. Tá bom? Deste último número que foi contado. Então o resultado é 1,331. Tá bom? Esse tipo de cálculo você vai ver que é muito comum nas questões de matemática financeira, principalmente envolvendo o juro composto. Tá? Principalmente não, exclusivamente, né? No juro composto teremos que fazer esses cálculos durante as nossas aulas. E aí, como estamos revisando, né? Aí já pode colocar logo o resultado para não perder tempo aqui na aula. E depois você refaz, e se não lembrar, né? Olha esta aulinha que está sendo colocada como partida para o estudo da matemática financeira. Vamos continuar com o processo de multiplicação. O processo de multiplicação, vamos pegar uma taxa de 1,05, ó, uma taxa de juros de 5%, juro composto, é aplicado em 2 períodos, né, ao quadrado. Vamos ver aí quanto é 1,05 ao quadrado. Podemos? Caso queira, né? Pare o vídeo, faça a conta e depois vamos conferir. Vamos lá, 1,05 que multiplica 1,05. Ó. Vai ficar 5 vezes 5, 25. 5 vezes nada, nada. Fica 2. 5 vezes 1, 5. Agora, o zero multiplicando, ó. O zero multiplicando fica tudo zero. O 1 multiplicando, coloca o resultado embaixo deste 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes nada, nada. 1 vezes 1, 1. Seja, não é necessário colocar essa fila de zeros aí. Tá? É perda de tempo. Mas foi assim que foi ensinado na escola. 5, 0 mais 2, 2. 5 mais 5, 10. Ó. E 1. Agora contando as casas decimais. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais e a vírgula. O resultado é 1,1025. Tudo ok? Todos conseguirão acompanhar? Então essa é a operação de multiplicação de números decimais. Vamos a mais exemplos. Um disse, quanto mais treino, melhor, antes de partir para a matemática financeira. Né? Muita gente acaba não conseguindo resolver questões de matemática financeira simplesmente porque não consegue finalizar um cálculo. Já imaginou, né? Você perder 13 depósitos na sua conta vindo do governo porque não conseguiu fazer uma conta simples, porque usou a calculadora a vida inteira e acaba esquecendo, né, como se operacionaliza essas contas. E outra coisa, quanto mais rápido fizer, melhor. Como eu disse, o ideal era olhar para o número e mentalmente saber a resposta, porque ganha tempo. Lembre-se que no concurso existe o tempo. A maioria das pessoas não consegue fazer muita coisa na matemática, em concurso público. São pontos valiosíssimos.
Tá bom? Outro dia, em sala de aula, um aluno me disse: professor, eu fiz uma prova de concurso público onde tinha 15 questões de matemática básica e mais 15 questões de raciocínio lógico. Foram 30 itens. Tá bom? Imagine decidir o concurso. Tá? Decidir o concurso. Quem tiver domínio de matemática tem um diferencial muito grande em concurso público. O conhecimento de matemática, infelizmente, no Brasil é muito pequeno. Olha só, revistas já publicaram, né, recentemente que o nível de conhecimento do estudante no Brasil, né, de 16 anos se compara a um chinês de 10 anos. Imagine, olha só o nosso nível de comparação. Né, um chinês de 10 anos equivale a um brasileiro de 16 anos em nível de conhecimento. Infelizmente, as pessoas estudam pouco. Vamos lá? Vamos relembrar como é que faz cálculo? Estamos no item número 3, na multiplicação. A multiplicação de números decimais, vamos partir para 0, vamos multiplicar 1,042 vezes 0,309. Vamos ver o resultado disto? Olha só, vamos fazer a conta. 1,042 que multiplica 0,309. Bom, a multiplicação é feita 9 vezes 2, 18. 9 vezes 4, 36 e 1, 37, não é isso? Ó, 9 vezes 2, 18. 9 vezes 4, 36 e 1, 37. 9 vezes 1 é 9. O zero vai ficar um zero aí, e depois multiplica o 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1 é 3. E o resultado, somando 8, 7, 9, 1, vai 1, né? 2, 3. Tudo ok? Quantas casas decimais? 3 mais 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho que colocar vírgula aqui, logo é necessário colocar um zero. Tá bom? Então temos, ó, o resultado disto é 0,321978. Bom, vamos partir aí agora para a divisão de números decimais. Esta, né, quase ninguém lembra. Como é que divide dois números decimais? A maioria pegou a calculadora, pega o celular e resolve. Tá bom? Vamos relembrar. Divisão de números decimais é a nossa última parte aí da nossa aula. A divisão de números decimais. Por exemplo, se eu quero dividir o número, e isto vai acontecer nas provas de concurso público, né? Muito comum, a divisão do número 400 ou 4.000 reais, né? Por um valor decimal como 1,1, né, que é uma taxa de 10% de aplicação. Esse tipo de cálculo, 4.000 dividido por 1,1, né, como é que ele é feito? Bom, minha gente, o primeiro passo é que não se pode dividir por decimal, isso só na calculadora, tá bom? A regra é, primeiro, iguale casas decimais e retire a vírgula. Então, os 4.000 tem que ser escrito 4.000,0 dividido por 1,1. Agora os dois têm uma casa decimal. Isto aqui, né, deve ser modificado para números inteiros. Fica 40.000 dividido por 11, tá bom? Então dividir 4.000 por 1,1 é o mesmo que dividir 40.000 por 11. E vamos fazer a divisão agora. 40.000 dividido por 11. Agora você lembra, né? Separe aí, ó. 4 não é divisível por 11, né? Não dá exato. Então, pega o valor 40. 40 por 11 dará 3. 3 vezes 11, 33. Para 47. Baixa o próximo, que é o 0. Dará 6. 6 vezes 6, 36. Tá bom? 6 vezes 11. 6 vezes 6 não. 6 vezes 11. 6 vezes 11, 66. O resultado é 4. Baixa o 0. Voltará a 3, 3 vezes 11, 33, ó, e o resultado será 7. E aí baixará o 0 e voltará o 6. Na verdade, isso aqui é uma dízima periódica, tá bom? Então, eu dividi 4.000 reais por 1,1, né? Isto é uma operação de desconto, desconto de duplicata em 10%. O valor atual será este, 3.000, tá bom? 3.636,36 centavos. Então, dividir 4.000 reais por 1,1 seria uma operação de desconto na matemática financeira. Como eu disse, muito importante que você refaça esses cálculos antes de partir para a matemática financeira, tá bom? Treine, reveja essa aula, refaça, tá certo?
Então vamos ver por quê, não é? Para que possa acompanhar tranquilamente o estudo de matemática financeira. Vamos a mais um exemplo. Estamos no nosso item número 4, a divisão de números decimais. A divisão de números decimais, mais um exemplo. Eu quero dividir o número 0,732 por 2,4. Como é que eu divido 0,732 por 2,4? Primeiro passo, relembrando o que acabamos de ver. Primeiro, igualar casas decimais. 0,732 vai ser dividido por 2,400. Os números agora possuem 3 casas decimais cada um deles. E agora, minha gente, elimine a vírgula. Então, dividir esses dois números é o mesmo que dividir 732 por 2.400. Bom, essa divisão é feita através de 732 dividido por 2.400. Agora sim, né, podemos resolver. Ó. Mas 732 não é divisível por 2.400. Dá menor do que 1. Então coloque um 0, vírgula e adicione um 0. É assim que é feito. Coloque um 0, vírgula e adicione um 0 ao 732, ficando 7.320. 7.320 por dos 2.400 dará, né? 3 vezes 4, 12, né? Em torno de 3 vezes nada, nada, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Ó, resultado, 0, 2, 0 para 2, subtraindo, ó, 120, tá bom? 120 por 240. Bom, aí para continuar a dividir, coloque um 0 e faz a divisão. Coloquei o 0, vou fazer a divisão? Não é possível, né? Dividir. Então, ó, coloque um 0 e coloca mais um 0. Tudo ok? E o resultado agora, né, vai para 5. Ó. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Terminou nossa conta. Resultado 0,305. Então, a divisão de 0,732 por 2,4 é igual a 0,305. Tudo ok? Eu espero, né, que você tenha acompanhado aí os cálculos. Essa nossa aula tem por objetivo relembrar operações matemáticas básicas para que você possa iniciar o seu estudo de matemática financeira. Tudo ok? Bom, minha gente, eu espero que você tenha, né, bastante sucesso e persistência. Vamos passo a passo construir o conhecimento. Passo a passo, construindo o conhecimento, ele se torna sólido e aí você vai ter uma melhoria na sua vida com aumento, né, de poder aquisitivo. Até o nosso próximo encontro, a nossa segunda aula, partindo para a matemática financeira.